Muitos cristãos reclamam por não terem as suas orações respondidas, mas muitos deles também permanecem orando da maneira errada. Será que você também tem cometido esse erro ao orar? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Marisabel e esse aqui é o meu canal, onde eu compartilho o conteúdo cristão para te ajudar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o porquê de muitas das nossas orações não serem respondidas. Será que nós estamos orando da forma errada? Jesus nos disse que tudo aquilo que nós pedíssemos em seu nome, Ele faria para que o nome do Pai fosse glorificado. Mas então, por que muitas das orações que nós fazemos não são respondidas? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o tipo de oração errada que muitas das vezes nos impede de ser respondidos por Deus. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Diz assim: Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então Tiago começa dizendo: vocês têm desejos, e por causa desses desejos, vocês até mesmo matam e invejam. Ou seja, vocês têm atitudes extremas por causa desses desejos. Mas vocês não recebem. Vocês não alcançam aquilo que vocês estão desejando, porque vocês não pedem. Então ele começa apresentando um tipo de pessoa que tem desejos, mas ela não coloca isso diante do Senhor. Ela não pede, e por isso ela não recebe. Mas nós vamos nos aprofundar no vídeo de hoje a partir do versículo 3, onde ele diz: vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal. E o que é que ele caracteriza como pedir mal? Bem, ele diz: vocês pedem para gastar com os seus próprios prazeres. Então ele está dizendo que o tipo de oração que está envolvido somente nos nossos prazeres, somente nas nossas vontades, não está certa e não será atendida. A oração é o nosso meio de comunicação com Deus. É a forma com que nos conectamos com Ele, falamos com Ele, mas também precisamos entender que precisamos nos submeter à vontade dEle, que é soberana a nós. Então, orar não significa ficar informando Deus. Deus não precisa ser informado. Ele sabe as coisas que têm acontecido em nossas vidas. Ele conhece porque Ele é onisciente. E antes de sair palavra da nossa boca, Ele já sabe o que iremos dizer. Mas então, por que eu devo orar, Bebel? Se Ele sabe de tudo, se Ele conhece de tudo, se Ele já sabe o que eu vou falar? Porque Ele escolheu permitir com que nós fizéssemos parte do plano dele. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e Ele escolheu nos escolher para fazer parte do seu plano. E por isso Ele deseja que nós venhamos estar sintonizados com Ele. E nós só conseguimos isso através da oração. Então por isso que Tiago diz: vocês oram de maneira errada, vocês pedem, mas pedem mal, porque vocês pedem apenas visando os seus próprios prazeres. E a oração não é isso. Nós não devemos ficar fazendo uma listinha lá de coisas para: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não! Por quê? Porque a nossa oração é o nosso meio de comunicação com Deus. E é claro que nós podemos sim apresentar os nossos pedidos a Deus, mas de maneira correta. O erro de muitas pessoas está em pedir não baseados em suas necessidades, mas em suas vaidades. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo caído, onde o pecado tomou conta da humanidade. E uma prova dessa decadência, uma das provas dessa decadência é a vaidade. Nós vivemos em uma sociedade que tenta a todo momento mostrar que é melhor do que o outro, que é maior do que o outro, que tem uma posição melhor, que tem mais bens materiais. Então as pessoas começam a se apegar a essas coisas e utilizar dessas coisas como vaidade. Ao carro que tem, ou a casa que tem, ou quem tem a família mais bonita, a família mais amorosa, tudo. As pessoas realmente utilizam de tudo como vaidade, tentando se aparecer, tentando mostrar para os outros. Então isso significa que ter um carro errado, ter uma casa errada, ter uma família amorosa errada? Claro que não, mas as pessoas estão buscando pelos motivos errados. E quando o seu motivo está errado, a sua ação pode até estar certa, mas se o seu motivo está errado, então se torna tudo errado. Porque você está tentando alcançar, por meio de uma coisa certa, algo que é errado. E por isso que Deus nos concede, então, a sua palavra para nos alertar. Ei, você está
pedindo, mas você não tá recebendo porque você tá pedindo mal, você tá pedindo de maneira errada. Não é assim. A oração não é pra isso, não é pra você ficar me apresentando as suas vaidades, aquilo que você deseja alcançar pra impressionar os outros. E nós sabemos que essa é uma realidade. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas vaidades e começamos a apresentar pedidos a Deus, não baseados mais em nossas necessidades, mas na nossa vaidade. Por exemplo, você que está querendo comprar um celular novo, mas você quer aquele celular, o celular que acabou de lançar, o celular que vai todo mundo olhar pra você e vai te agregar algum tipo de status por ter aquele celular. Veja, o seu pedido não está mais baseado na sua necessidade, mas na sua vaidade. Senhor, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, mas por quê? Será que é porque realmente você necessita daquilo ou porque a sua motivação por trás disso é uma vaidade? É uma forma de querer aparecer perante as outras pessoas, poder alimentar ainda mais o seu ego, o seu orgulho. E Deus não vai te conceder coisas que vão te afastar dele. O Senhor, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Então, se nós apresentamos um pedido a Deus, mas Ele sabe que aquilo, se Ele for nos conceder isso que nós estamos pedindo, isso vai nos afastar da presença dele, então Ele não vai nos conceder, porque Ele nos ama e Ele tem cuidado de nós e Ele quer que nós venhamos estar perto dele. Bom, mas então, como que eu posso orar corretamente? Como que eu devo apresentar os meus pedidos a Deus? Como eu já falei, nós devemos entender que a oração não é somente uma pessoa falando, não é um monólogo, é um diálogo. Nós devemos entender que nós estamos falando com Deus e que sim, Ele nos ouve e que sim, Ele nos responde, mas nós precisamos estar sensíveis à sua voz. Precisamos, é claro, não somente da oração, mas também da leitura bíblica, precisamos de consagração, de jejum, enfim, tudo isso que nos aproxima cada vez mais da presença dEle, para que possamos estar sensíveis a Ele. E a oração é um diálogo. Então você deve apresentar sim os seus pedidos a Deus, porque Ele quer ouvir, Ele quer saber. Nós vemos quando Jesus ele vai até aquele cego, que o cego está clamando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus sabia que ele iria dizer que queria ver, mas ele queria ouvir da boca daquele homem: Senhor, eu quero ver. Então veja, o Senhor, Ele quer ouvir os nossos pedidos, mas nós devemos também entender que a vontade dele é soberana sobre a nossa, e nós devemos estar dispostos a ouvir sim e a também ouvir não, porque muitas das vezes o não de Deus demonstra o amor dele para conosco, e nós devemos sempre entender que a vontade dele é maior do que a nossa, que ele sempre tem aquilo que é melhor. Mas então, como eu posso identificar se meus pedidos estão sendo baseados nas minhas necessidades ou em minhas vaidades? Vaidade significa tudo aquilo que é vão, tudo aquilo que não tem proveito verdadeiro, que não tem um propósito real. Então a vaidade, ela somente vai satisfazer por um momento. Quando você tem alguma coisa que é por pura vaidade, naquele momento você fica satisfeito, mas dali a um tempo aquilo não te satisfaz mais, porque você já encontrou novas coisas que você quer, porque aquilo que você tinha antes já se tornou irrelevante para você, não faz mais diferença, porque a vaidade só vai satisfazer no momento, ela não tem um propósito real, um propósito verdadeiro, algo duradouro. Então quando nós formos pedir algo a Deus, nós devemos pensar se nossos pedidos realmente são uma necessidade, seja ela espiritual, física, mental, financeira, qualquer tipo de necessidade. Sim, Deus se importa com todas as áreas da sua vida. Isso não significa que você não possa pedir a Deus por um carro, que você não possa pedir a Ele por uma casa. Isso não significa que você não possa pedir bens materiais a Deus, mas sem vaidade. Pedir pela sua necessidade, aquilo que você realmente precisa, e apresentar os seus pedidos diante de Deus. Ele faz sim coisas maravilhosas, Ele realiza sim aquilo que está de acordo com a vontade dele, os desejos do nosso coração que estão alinhados com a vontade dele, mas para isso nós precisamos entender que precisamos pedir de acordo com a nossa necessidade, não com as nossas vaidades, não para querer aparecer, não para querer mostrar diante dos outros que nós somos superiores em alguma coisa, não, mas para que Deus seja glorificado através da sua vida, para que por meio daquilo que Ele te conceder, o nome dele seja glorificado e você possa testemunhar que Ele é fiel. Inclusive, no vídeo aqui do canal em que eu conto como que Deus me mostrou que eu precisava confiar mais nele e pedir realmente a Ele, apresentar diante dele todas as minhas preocupações e as minhas necessidades, eu conto que Ele me respondeu de uma maneira muito bonita e uma coisa que para muitos pode parecer simples, mas que para mim fez diferença. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Então, sim, Deus se importa com todas as áreas da sua vida e Ele quer saber aquilo que você deseja, mas essas coisas precisam estar alinhadas à vontade de Deus e você precisa estar receptível à vontade de Deus, entendendo que Ele sempre fará aquilo que é melhor para nós e que se nós pedirmos de acordo com as nossas necessidades, verdadeiramente não baseadas em nossas vaidades ou porque queremos alcançar algum status de alguma forma,
forma, mas para que possamos glorificar a Ele. Ele vai sim responder às nossas orações. Então, ao contrário da vaidade, a necessidade é tudo aquilo que tem proveito real. E quando nós pedimos a Deus baseado em nossas necessidades, as nossas orações serão atendidas por Ele. E quando nós aprendemos a orar de maneira correta, verdadeiramente baseados em nossas necessidades, se cumprirá aquilo que está escrito em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O Senhor realiza sim os nossos pedidos, se esses forem de acordo com a vontade de Deus e baseados em verdadeiras necessidades. Você deve entender que isso não significa que Deus vai dar somente coisas pequenas. Não, Ele pode fazer coisas grandiosas, extraordinárias, com abundância. Mas nós precisamos entender que a nossa motivação não deve ser as nossas vaidades, não deve ser para a nossa própria glória. Mas se nós pedirmos e apresentarmos os nossos pedidos a Deus em gratidão e ação de graças a Ele e reconhecendo que a glória será para Ele, Ele irá sim cumprir os desejos do nosso coração quando estes forem alinhados com a vontade dEle, que é soberana sobre todas as coisas. E se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, assista esse vídeo aqui, onde eu falo como saber o que Deus quer que você faça. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido edificante para você e que Deus tenha falado ao seu coração. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!